Então, veja bem, hoje a gente vai falar de quadriláteros, tá certo? Quadriláteros, como todo mundo sabe, é um polígono, tá bom? Que tem 4 lados, tá certo? Mas nós não vamos falar de todos os polígonos que têm 4 lados, mas sim os mais importantes e os que vão decidir a nossa vida, tá bom? Porque existe vários, existem os regulares e os irregulares. A gente vai tratar aqui apenas dos regulares, que é o que é cobrado em prova, tá certo? Então veja só, o quadrilátero mãe de todos os quadriláteros regulares que vocês conhecem chama-se paralelogramo, tá certo? Paralelogramo. Esse cara aqui é a mãe de todos os quadriláteros, tá certo? Importantes. Porque ele é a mãe do quadrado, ele é a mãe do retângulo e ele é a mãe do losango, tá certo? Esses 3 quadriláteros que a gente conhece como quadrado, retângulo e losango nascem do paralelogramo, tá certo? Porque o que é um paralelogramo? Paralelogramo é um quadrilátero que tem um par de lado paralelo. Então, se ele tiver um par de lado paralelo, ele é um paralelogramo. O que é, professor, par de lado paralelo? Aí eu volto de novo para aquela primeira aula que a gente viu de descritores. Lados paralelos. Tá certo? Se você prolongar o lado de cima aqui do paralelogramo, ó, se você prolongar, eles nunca vai se tocar, nem esse de baixo com esse de cima. Eles não vão se tocar. Pode prolongar aí para onde tu quiser ir. Não vai se tocar. Tá certo? Alisson entrou na aula? Alisson entrou? Alisson entrou na aula? Boa tarde, Adari. Boa tarde. Eu coloquei presença, viu, Alisson? Tá. Então, concluindo o raciocínio, então veja que nós temos aqui o primeiro par de lado paralelo. Mas, professor, o senhor falou 2. Estou vendo só um agora, até agora, um par. Se eu apagar agora esses aqui, ó, e agora tratar com esses aqui, ó, descendo, veja que também você vai ter aí outro par de lados paralelos, tá certo? Outro par aqui, que não vai se tocar por hipótese nenhuma. Então, todo quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos, que não se tocam, ele é chamado de paralelogramo. Por isso que eu estou dizendo que o quadrado é um paralelogramo a você, tá certo? Um quadrado é um paralelogramo. Pode olhar, os lados de cima e os lados de baixo não se tocam. Esses outros lados também aqui, que estão aí na vertical, também não se tocam, tá certo? A mesma coisa o retângulo, ó, esse lado aqui do retângulo não vai tocar com esse outro lado do retângulo. Esse lado de cima aqui do retângulo não vai tocar com esse lado de baixo do retângulo. Mas o losango se toca, não? Não, também não, ó. Se eu pegar esse lado aqui do losango, ó, tá vendo aí, ó? E esse outro lado aqui do losango, eles não vão se tocar, tá certo? Ele tem um par, não, cuidado para não pegar os errados, aí se toca, tá? Porque assim, é do ponto de vista, tá ligado? Depende de como é que você olha. Estou entendendo. Eu entendi sua colocação. Então, ele tem um par de lado paralelo. E tem outro aqui também, ó. Se eu pegar descendo aqui, ó, esse ladinho aqui, esses também não vão se tocar. São paralelos também. Tá bom? Cuidado que eu não posso pegar paralelos consecutivos ou paralelos vizinhos. Tá bem? Eu tenho que pegar não consecutivos. Se eu pegar consecutivo, um depois do outro, aí sim, aí vai se tocar. A ideia é essa, ter um par de lado paralelo, mas deixa que eu pegue lados não vizinhos, não consecutivos, tá certo? Ok. Então, todos são paralelogramos. Beleza. Agora, cada um aqui, na verdade, tem uns que as fórmulas de calcular a área é idêntica. Se você notar bem, o paralelogramo, eu disse a você que ele é a mãe de todos, então ele vai se parecer com alguns aí, ó. Se eu cortar esse pedacinho aqui do paralelogramo, ó, esse pedacinho aqui que eu tô traçando aqui de preto, e colocar ele aqui, ó,
certo? Aí eu apago isso aqui, ó. Apago. Eu cortei isso aqui, tá certo? E coloquei aqui. Quando eu faço isso, que eu corto e coloco aqui, ele vira um retângulo, tá bom? Imagine que eu cortei, eu não tenho mais essa queda, né? Essa queda foi cortada aqui, ó. Cortou. Quando eu cortei e trouxe para cá, eu vou preencher justamente esse vazio aqui, ó. Então, quando eu faço isso, o paralelogramo vira automaticamente um retângulo, tá certo? Então, a fórmula de calcular a área de um paralelogramo é a mesma do retângulo, tá certo? É só multiplicar a base vezes a altura. Aí lembre-se que a altura sempre é essa aqui, ó, de cima até lá embaixo, tá? Sempre a altura bate e forma um ângulo de 90 graus. Então, essa é a altura. Certo? Então, como é que eu calculo a área de um paralelogramo, professor? A área de um paralelogramo é o mesmo jeito do retângulo. Base vezes a altura. Certo? Como é que eu calculo a área de um quadrado, professor? Do mesmo jeito do retângulo. Base vezes a altura. Mas eles são iguais. Ó. Aqui esse lado é igual a esse. Não tem dificuldade. Não tem diferença. Então, a área de um quadrado é lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Certo? Mas é base vezes altura também. Só que a base é igual à altura. Por isso que a fórmula fica diferente, mas nasce do mesmo jeito. Tá bom? Nasce da mesma forma. Legal? Então, a área de um retângulo, professor, também é igual à área do paralelogramo, tá certo? Base vezes altura. Só que aqui é a base e aqui é a minha altura. Ó. Veja que a altura forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, por isso que aqui vira uma altura. Legal? Agora, a área do losango é a área mais chatinha, mais difícil que tem, tá certo? Porque a área do losango depende das diagonais dele, ó. Veja que eu tenho uma diagonal aqui, que eu vou chamar ela de D. E eu tenho outra aqui também, ó, que eu vou chamar de D também, só que eu vou chamar de D minúsculo, para nós não se confundir. Tá certo? Agora, a área do losango é diferente, ó. Essa fórmula aqui, ó, a área do losango, vou botar um L de losango. É a multiplicação das diagonais dividido por 2. Tá certo? Então, a área do losango é diferente. Tá bom? Mas qualquer coisa, vocês veem na internet, ó, isso é uma coisa que tem que estar na mesinha de vocês. Eu já disse isso aqui, ó. Área das figuras. Tem que ter lá na mesinha, ó. Certo? Pega lá. Tem como tu baixar uma foto dessa ou um print para me mandar no grupo para mim imprimir? Já mandei, vou mandar agora. Para mim imprimir. Vou mandar no grupo de matemática. Então. Já está lá. Então, veja aí a área de todas as figuras geométricas mais importantes, né? A gente viu a do retângulo já, tá vendo? Base vezes altura. Já vimos aí a do retângulo. Aqui, ó, retângulo, já vimos, base vezes altura. Já vimos do quadrado, que é base vezes altura também, que dá ela ao quadrado. Já vimos do losango também, que é a multiplicação das diagonais dividido por 2. Agora a gente vai ver do nosso amigo trapézio, que é também um quadrilátero, só que não é um paralelogramo, cuidado. Certo? Não é um paralelogramo. O trapézio, ele é diferente do paralelogramo porque ele não tem um par de lados paralelos. Ele não tem, ele só tem um par. Ele não tem dois. Aliás, eu misturei aqui a minha voz. Ele não tem dois pares de lados paralelos como o paralelogramo. Ele só tem um par. Que é esse de cima aqui, ó. Tá vendo? Com esse de baixo aqui, ó. Só esses dois aí são paralelos. Então, só tem um par. Certo? Só esses dois aí são paralelos. Certo? Se você pegar esses outros dois aqui, ó. Ah, professor, é paralelo. Eles não estão se tocando, não. Então, Vai se tocar lá no final. E se eu prolongar lá em cima, eles vão se tocar. Tá certo? Então, cuidado.
o trapézio não é um paralelogramo, porque ele só tem um par de lado paralelo. Legal? Mas como é que eu calculo a área de um trapézio, professor? É só pegar essa base de cima, somar com essa base de baixo, certo? Você vai somar as duas bases, multiplicar pela altura e ainda dividir por 2, certo? Vai somar as duas bases, multiplicar pela altura e ainda dividir por 2. Cuidado que se ele der um valor aqui, esse 2 aí, se ele disser esse lado aí é 2, isso aí não é uma altura, tá? A altura você tem que lembrar sempre que é aquele valor que sai lá de cima e toca na base, formando um ângulo de 90 graus. Isso é a altura, tá certo? Então ele tem que dar. Nesse lado em declive aí não, tá bom? Cuidado, certo? Muitos alunos querem colocar o ladinho aí, e não é. De boa, eu já sei como é que calcula a área de um trapézio. Para todos os trapézios é a mesma fórmula. Ah, professor, e tem vários tipos de trapézio? Tem, certo? Os mais conhecidos são o isósceles. Aí você associa ao triângulo, que é um trapézio isósceles, é o mesmo jeito de um triângulo. É um trapézio... É um negócio que tem dois lados igual? Dois Eu lados acho. iguais, exatamente. Parabéns. Dois lados iguais, tá certo? Que são esses dois lados aí que estão em declive, tá bom? Ó, esses dois lados que eu estou pintando de pretinho aí, são os lados iguais. Existe um outro tipo de trapézio que é chamado de trapézio retângulo, também muito parecido com o triângulo retângulo. Por quê? Porque o trapézio retângulo tem, sim, ângulos de 90 graus. São ângulos retos. E também tem o trapézio escaleno, que é muito parecido, aliás, não é muito não, é totalmente parecido com o triângulo escaleno. Tem todos os lados diferentes, tá certo? Todos os lados diferentes. Legal? Tá bom? Mas é bom você conhecer um trapézio. Como é, professor, que eu conheço um trapézio? Olha o par de lado paralelo. Se ele tiver um par de lado paralelo, é um trapézio. Porque tem gente que eu digo assim, ei, esse de rosinha aqui que eu estou pintando de preto aí, que vocês estão vendo no celular de vocês, isso aqui é que figura? Aí o aluno diz, é um trapézio. É não, certo? Isso aí não é um trapézio, ele não tem nem par de lado paralelo. Legal? Então, cuidado, isso é apenas um quadrilátero. E ainda é irregular, a gente não estuda esse tipo de quadrilátero irregular. Tá bom? Marcos entrou na aula? Marcos Vinícius de Oliveira? Marcos Vinícius de Oliveira está na aula? O cara entra na aula e não fala. Se seu microfone estiver ruim, Marcos, fala no chat, tá? Porque você está com falta aqui, eu estou perguntando se você está na aula e você não responde. Ok, galera? Então, cuidado. Existem muitos tipos de quadrilátero. A gente não estuda os irregulares, só os que têm lados paralelos, tá bom? Que são os paralelogramos e seus filhos, e que são os trapézios. Agora, mais um detalhe que eu quero falar para vocês, ó. Mais um detalhe que eu quero falar para você. Existem coisas importantes num quadrado, num retângulo e num losango. São definições que vocês têm que aprender e esquecer aquelas definições que vocês aprenderam lá atrás, porque elas estão erradas, certo? Primeira coisa, o que é um retângulo? Segunda coisa, o que é um quadrado? E terceira coisa, o que é um losango, que todos os alunos misturam isso e erram em questões de prova. Retângulo, 4 ângulos de 90 graus. Ah, professor, sei o que é um retângulo. É uma figura que tem um ladão assim em cima maior e o outro ladão do lado menor. É não. Retângulo é uma figura geométrica, é um quadrilátero que tem 4 ângulos de 90 graus, tá certo? Então, para ser um retângulo, obrigatoriamente, eu tenho que ter 4 ângulos de 90 graus, tá certo, galera? Então, estou apagando aqui, o retângulo está aí verdinho, ó, eu tenho que ter esses 4 ângulos de 90 graus.
Então, a definição de retângulo só é isso. Se tiver 4 ângulos de 90 graus, já é retângulo. Legal. Beleza. Agora, olha para mim. Ó. Professor, e o que é um losango? É uma figura que tem 4 lados iguais. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. 4 lados iguais. Então, se eu tiver uma figura que tiver 4 lados iguais, isso é um losango. Tá bom? Não é um quadrado, não. É um losango. Beleza. Porque o quadrado ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus, né? Exatamente. Exatamente. Tá certo? Tem livros que chamam o losango de rombo. É a mesma coisa, tá bom? Eu não gosto de chamar essa palavra rombo, é meio complicado, né? Então não chamo. Tá bom? Aí o que é o quadrado? Mariana acabou de dizer. O quadrado, na verdade, é um casamento entre o retângulo e o losango. Então, quando esses dois se juntam e se casam, formam o quadrado. Porque o quadrado, além de ter os 4 lados iguais, como Mariana acabou de dizer, ele também tem os 4 ângulos de 90 graus. Legal? Então, para ser um quadrado, ele precisa de 2 características, que é os ângulos retos e os lados iguais, tá bom? Cuidado que qualquer quadrado é retângulo, tá certo? Qualquer quadrado. Se alguém disser a você, ei, um quadrado é retângulo, pode dizer, porque tem 4 ângulos de 90 graus, tá bom? Agora, se alguém disser para você, qualquer retângulo é quadrado, aí você diz, não, não é não. Agora, se seu retângulo tiver 4 lados iguais, aí ele pode sim ser um quadrado. Tranquilo? Então, cuidado com isso. Características de quadrilátero. Isso aqui vale para qualquer quadrilátero. Se tu somar os 4 ângulos do quadrilátero, de qualquer um, seja ele regular e irregular, é sempre 360 graus. E se for triângulo, é quantos graus, galera? Se for triângulo. Bora? Fala. 180. Isso, 180. Se eu somar as medidas dos ângulos externos de um triângulo e de um quadrilátero, vai dar a mesma coisa. 360 graus também. Os externos. Tá bom? Veja uma questão aí que eu vou usar só com a ideia que eu acabei de lhe dizer. Ó. Só com a ideia que eu acabei de lhe dizer. Para resolver essa questão aí, que caiu no IDEB do ano passado, tá bom? Eu precisava saber soma dos ângulos internos de um triângulo, soma dos ângulos externos de um quadrilátero e precisava saber o que danado era uma bissetriz. Alguém aqui nessa sala, pelo amor de Deus, sabe o que é uma bissetriz? O que ela faz? Cri, 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 cri. O grilo tá cantando, galera. Chuta aí, diz qualquer coisa. Andrei, tá aí ainda na aula, Andrei? Eu tô, Andrei. Por que não tá aí? Ó, Andrei, eu vou te dizer o que é uma bissetriz e, pelo amor de Deus, não esqueça mais não, ó. Tá, Se ok. eu tenho um ângulo de 30 graus, tem aqui um ângulozinho de 30 graus, e eu passo uma bissetriz, e eu traço uma bissetriz, essa bissetriz, ela tem um incrível poder, pelo amor de Deus, galera, isso aqui vocês já era para saber isso. A bissetriz tem um incrível poder de dividir o ângulo em 2 partes exatamente iguais, tá certo? Então, se meu ângulo era de 30, aí eu passei a bissetriz, ela vai dividir aquele ângulo de 30 ao meio, em 2 partes iguais, tá E bom? mesmo se fosse 50 e passasse bissetriz no meio, e dividir em partes iguais, 25, 25 no caso, né? Isso, exatamente. Eu não quero confundir a cabeça de vocês, mas eu tenho certeza que se eu fizer uma pergunta aqui, vocês não vão saber responder. E eu tenho certeza que vocês já estudaram. Se eu traçasse uma bissetriz num ângulo de 15 graus, certo? Cuidado que ângulo é uma medida que não tem vírgula, ou seja, ela tem submúltiplos, o ângulo ele tem submúltiplos. Então, na medida que eu vejo que ele vai dar um número quebrado, eu tenho que transformar nos submúltiplos do ângulo.
Os submúltiplos do ângulo é minuto e depois segundo. É muito parecido com hora. Muito parecido com hora, mas não pode confundir. Então, eu tenho o grau, eu tenho um minuto e eu tenho o segundo. Legal? Lembrando a você que 1 grau é 60 minutos. 1 grau é 60 minutos. Agora, veja como é que eu vou dividir 15 ao meio. Passou uma bissetriz no 15, aí eu vou dividir. Eita, eu não posso dar com vírgula. E agora? Vou ver o que é que eu vou fazer. 1 não pode, então eu boto o 5. Então, é 15 dividido por 2. Aí eu vou procurar um número que dá bem pertinho de 15. Certo? Dá 14 graus. Eita, professor, sobrou 1 grau. Eu não posso quebrar esse 1 grau em 0,5, porque o senhor acabou de dizer que as unidades de ângulo não pode dar quebrada. Você tem que transformar nos submúltiplos. Bota o zero e a vírgula, né? Não, olhe para mim, ó. Eu não vou botar um 0 aqui e uma vírgula aqui, porque senão o número vai dar com vírgula, tá certo? E eu não posso No fazer caso, ia ser 5. Ali, se botar essa vírgula e o zero ali. isso. E 7,5, né? Aham. Mas para ângulo eu não posso fazer isso, porque ângulo tem outras unidades que eu posso transformar. Aí olha o que é que eu faço. Ó, eu pego 1 grau e transformo em minuto. Eu sei que tanto faz eu dizer 1 ou 60, não é não, galera? Tanto faz eu dizer, ó, 1 grau, né, 60 minutos. Isso aqui o cara aprende lá no 5º ano, 6º ano. 1 grau, né, 60 minutos. Então, tanto faz eu dizer aqui que tem 1 grau ou dizer que tem 60. Porque eu transformei já, ó. Ah, agora eu posso dividir, ó, André. 60 dividido por 2, certo? Lembrando que esse 7 é em graus. Agora eu posso dividir sem dar vírgula, porque 60 dá para dividir para 2, que dá Dá quanto? 30. 30 minutos. 30 vezes 2, de novo, dá aqui 60, ó, o resto zero. Veja que meu número não deu quebrado. Então quando eu passar a bissetriz em 15, vai dar 7 graus e 30 minutos. Tá bom? É só uma observação. Raramente isso cai. Nunca eu vi cair em prova. Mas, se cair, você tem que lembrar que ângulo não pode dar com vírgula. Se a questão trouxer num gabarito com vírgula, você marca. Agora, se ela não trouxer, se você não vê nenhuma alternativa com vírgula, é porque ele transformou em minuto. Certo? Ele vai botar lá as alternativas, é claro, né? Ei, dá 15 graus quando eu dividir por 2, quando eu passar uma bissetriz em 15 graus, aí tem lá as alternativas, 7 graus e 15 minutos. Letra B, 7 graus e 20 minutos. Letra C, 7 graus e 10 minutos. Aí você vai marcar letra A, certo? Aliás, não é a letra A não, tem a letra D. 7 graus e 30 minutos, certo? Não é a letra A. Mas também pode dar opção com a vírgula, no caso, quando... Se ele der as opções assim, ó, aí tudo bem. Aí você não vai perder a questão, né? Você já sabe que ele errou. Provavelmente ele não era um matemático, né? Ele pode botar assim, ó, as alternativas, né? Ó. A primeira ele coloca com vírgula, mas o resto, a D coloca a resposta certa, no caso que não pode, né? Ser com a vírgula. Se ele pôr assim, olha aí só, no caso, se ele colocar assim, tu marcaria qual? Se ele colocar só assim, ó. Só assim, ó. Veja que tá tudo aí. Ele pegou 15 e dividiu por 2, realmente deu 7,5. Se ele colocar assim, aí você pode marcar, letra A. Legal? Ele não pode misturar, botar um em cima com vírgula e aqui botar 7 graus e 30 minutos, porque essas duas... isso que eu tava falando, tipo assim, o cara de cima ele colocasse com vírgula, ele baixa a resposta sem ser com a vírgula, no caso, a forma Isso. certa. Aí como se fosse uma pegada, tá ligado? Pegadinha. Ele Aí não poderia pode, fazer isso. ele não pode fazer isso. Aí anularia a questão, porque é muito confuso. Um com vírgula e outro sem um vírgula. Apesar de que a gente sabe que a resposta certa é 7 graus e 30 minutos, mas dá para confundir aí. Então, por isso mesmo. Tá bom? Mas ele não vai botar assim. Eu nunca vi ele fazer isso, não.
Não faz não é para fazer não, senão é anula. Tem duas respostas iguais aí, apesar de que matematicamente falando, a resposta certa seria a letra B, né? Matematicamente falando, mas nem todos os alunos são obrigados a saber dessa notação, não. Legal, então olha só a questão rápida, simples também. Vamos fazer a questão. Ele diz que o segmento DE é uma bissetriz. Então, se é uma bissetriz, eu vou pintar ele aqui. Ó. Isso aqui é uma bissetriz. Ó. Tá vendo? Isso aqui também é uma bissetriz. Ó. EC também é uma bissetriz. Brother, se é bissetriz, ele dividiu o ângulo em duas partes iguais. Então, aqui embaixo também é 41. Se lá em cima ali é Y, aqui também é Y. Certo? Já dá para mim achar Y. Como, professor, o senhor vai achar Y? Somamos 4 ângulos. Ó. Esse, mais esse, mais esse, mais esse. Se eu somar os 4 ângulos de um quadrilátero, galera, tem que dar quanto? Tem que dar 300 e quanto? alguma coisa, tu disse, eu esqueci. 360? 60 perfeito. Lá vai eu somando, ó. 102 mais 116 mais o lado de baixo, esse ângulo aqui todinho, dá quanto? Todinho, viu? 82. Mais esse aqui todinho. Todinho é 2y, né? Que eu tenho esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui de baixo. Então, o ângulo todo é 2y. Cuidado que tem aluno que erra. Igual a 360, né, galera? Se a soma dos ângulos, que todos eles são iguais a 360, somei. Agora eu vou somar essa galera todinha aqui, ó. Eu vou jogar para o outro lado, já somado. Certo? Então, eu vou somar rapidinho para a gente não perder tempo. Lá vai, ó. 102 mais 116 mais 82. 300. Olha que legal. Fechado. 300. Certo? Mas eu quero o Y. Então, eu vou jogar esse 300 lá para perto de 360. Eu vou jogar ele lá para o outro lado. Então, desse lado só vai ficar 2y. Lá do outro lado já tem 360. E quando eu jogar 300, ele muda de sinal. Aquilo era positivo. O outro lado ele fica negativo. Ou seja, 2y é igual a 60, né? E y é igual ao quê, galera? Y é 30. quanto? 30. É só dividir por 2. Passo o 2 dividindo, né? Por 60 e acha y. Beleza, agora eu vou ajeitar todo mundo aqui, ó. Vou apagar essa garrancheira que eu fiz. E agora eu vou ajeitar, ó. Aqui eu tenho 41, que era uma bissetriz. E aqui eu tenho 30, ó. É 30 aqui em cima, cuidado, ó. E 30 aqui embaixo. Legal? Agora, galera, vocês podem me dar uma dica de como eu vou achar X? Usando que ideia eu vou achar X? Vamos tentar raciocinar. Como é que será que eu acharia esse ângulo X? Eu tenho uma figura aqui que a gente conhece, ó. Olha para mim, ó. Eu pintando ela, ó. Vou pintar ela. Dari, vai usar Teorema de Pitágoras. É? Nananina, não. Não? Vai somar os lados? Vai olhar o quê? Vai usar o quê? Gabi Somar falou. os Aí. Isso. Gabriela falou certinho. Eu vou somar os ângulos. Pitágoras. Porque tem que dar igual a 180, né? Fechou. Isso aí mesmo, ó. Vou somar os ângulos. Olha como é importante aquela teoria de triângulo que eu ensinei a vocês. Se eu somar os ângulos dá sempre 180. Isso é importantíssimo, galera. Isso é importantíssimo. Legal. Se eu somar 41 com 30, eu já vou jogar para o outro lado. 71. 71, ó. A minha resposta é 180, que tira 71, que dá 109. Legal, pessoal? Achei o que ele pediu, ó. Ele pediu X, achei. Ele pediu Y, achei. Legal? Então, usei apenas as ideias de bissetriz, quadrilátero e triângulo. Vocês não lembravam o que era uma bissetriz. De boa. Já falei dos paralelogramos, tá aí, ó. Tá certo?
já falei disso, que era a figura 2, que era um retângulo, a figura 3, que era um losango ou rombo, e a figura 4, que era um quadrado. Algumas propriedades que a gente tem nos paralelogramas. Propriedades, olha para mim, ó. Isso ajuda bastante a gente. Só para paralelogramos. Quem é os paralelogramas? É a mãe, que é o paralelogramo natural, o retângulo, o quadrado e o losango. Olha que propriedades legais, ó. Em um paralelogramo, os ângulos que se olham, ou seja, os opostos, eles são exatamente iguais. O que quer dizer isso, professor? Isso quer dizer o seguinte, galera, olha para mim, ó. Ó, os ângulos que se olham, tá certo? Os ângulos que se olham. Vou apagar, ó. Vou apagar, ó. Esse ângulo está olhando para esse. Tá vendo, ó? Se eu dissesse a você, ei, galera, esse ângulo aqui é de 110 graus. Esse aqui também era de 110 graus. Então, os ângulos que se olham são iguais, certo? Beleza? Outra propriedade de paralelogramo. Os ângulos opostos são iguais. Poxa, a mesma propriedade dos os lados. Os lados opostos também são iguais. Eita, quer dizer que se eu disser aqui a você que esse lado de cima aqui, esse lado de cima medir 10, o de baixo vai medir 10? Vai. Os opostos. Se esse lado aqui medir 5, esse também vai medir 5. Os lados opostos são iguais. Assim como os ângulos opostos também são iguais. Legal? Outra propriedade de paralelogramo. Em qualquer paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio. Certo? Então, quando eu pegar as diagonais aqui, se eu pegar essa diagonal subindo e essa outra diagonal descendo, esse pedacinho vai ser igual a esse. Ou seja, quando ela corta ao meio. Cuidado que esse outro pedacinho, ó, que eu vou botar 3 tracinhos, porque não é igual o que tem 2 tracinhos, é igual a esse outro aqui. Certo? Então, cuidado. As diagonais cortam-se ao meio. Essa propriedade eu nunca usei, não. Ela é pouco usada. Legal? Então, agora eu vou sair do paralelogramo e vou entrar no retângulo, porque tem propriedades também para o retângulo. O retângulo, além das diagonais cortam ao meio, porque ele é um paralelogramo, também as diagonais são iguais. Olha que legal. No retângulo, galera, as diagonais são exatamente iguais. Certo? No retângulo. Olha que bom. Certo? Então, olha, se eu pegar um retângulo, as diagonais dele é exatamente igual. Tanto a subindo aqui, professor, essa aqui subindo, ó, como essa descendo também, ó, também. Então, elas são iguais. Se essa aqui for 10 centímetros, essa também é 10 centímetros, tá certo? Todas as duas diagonais são iguais. De boa, professor. Agora, olha, certo? Outra propriedade, não mais do retângulo. O retângulo a gente viu que tinha uma legal. Agora vamos olhar do losango. No losango, as diagonais são perpendiculares entre si e ainda estão contidas nas bissetrizes dos seus ângulos. Nossa, traduz isso aí, por favor, professor. Ó. Isso quer dizer o seguinte, galera. Ó. Quer dizer o seguinte, ó. Vou pegar aqui o losango, tá certo? Tá ele aqui, ó. Se eu traçar essa diagonal, ó, descendo, ó, e traçar essa outra diagonal, ó, elas são perpendiculares entre si, ó. Elas formam 4 ângulos de 90 graus entre si, tá certo? São perpendiculares. E ainda mais, esse ângulo é exatamente igual a esse. Esse ângulo é exatamente igual a esse, tá certo? Se aqui for 30, aqui embaixo é 30. Se aqui for 45, aqui é 45, certo? Então, eles são iguais, tá ligado? Então, não é obrigado a ser todo mundo igual, não. Mas eles saem, a diagonal faz uma bissetriz com um ângulo, tá bom?
Então, isso é importante também lembrar. Claro, isso aqui eu estou dando isso bem direitinho no 8º ano. Eu acho que eu duro um mês ensinando isso no 8º ano. Vocês estão vendo de uma lapada, assim. Ô, tristeza, Aldaria, eu tô com um sono tão grande tentando entender. Parece que eu vou desmaiar. Mas isso aqui, ó, no 8º ano, ainda eu nem. Quer dizer, eu vou entrar agora. Primeiro eu dou polígonos, bem devagarzinho. Aí eu agora vou entrar nesse tipo de polígono que é especial, né? Que são os. Não, Aldaria, o senhor deu 3 aulas só sobre isso e já é conteúdo que só a porra. Eu tô Então, tentando entender como é que eu vou fazer pra eu decorar isso aí, Aldaria, na hora da prova. Eu vou ficar me tremendo lá. eu dois. Porque o 8º ano tá vendo bem explicado. A gente tá vendo uma vez pra ver se. E é as mais importantes, né, Adeli? Por isso. E eu sou idiota, Aldaria, eu sou idiotinha. Eu não consigo aprender as coisas direito, não. Eu é mais de uma aula. Por isso Se que pelo preocupa menos ele não. grava mais de uma aula pra me aprender uma coisa. Preocupa não. Olha agora a do quadrado. O quadrado é tudo do retângulo e tudo do losango, tá certo? O quadrado é só unir as coisas que estavam no retângulo, que as diagonais são iguais, certo? E unir as coisas do losango, que as diagonais são perpendiculares entre si, inclusive tá aí a fotozinha, ó, dá para vocês verem na foto, ó. Tá bom? Ó, perpendiculares entre si. E os ângulos aqui formam bissetrizes, né? Se aqui em cima for 30, aliás, aqui eu já sei até quanto é, né? Que o ângulo do quadrado é 90 graus. Então aqui é 45 e aqui é 45, certo? Em todas, inclusive. Tá bom? Aí o que o quadrado vai agregar é que esse pedacinho daqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Além de cortar o meio, tá bom? São tudo igual aí. No quadrado é bom que é tudo igual. Então é bom o quadrado. Vamos para a primeira questão da aula. Já deu o conteúdo, agora a gente só vai fazer questão. Agora vamos aplicar o que a gente aprendeu. Tá bom? Vamos aplicar. Saudade de quando o quadrado só tinha quadrados iguais, era mesmo isso. Ei, legal, vamos. Essa semana. Maxwell está dizendo aqui, ó. Boa tarde. Sobre o simulado, será presencial e de preferência essa semana. Quem disse? O Maxwell é o coordenador do núcleo. É o que É, manda, é um que ele é careca, Aldaria? que manda o simulado para vocês. E Ah, é ele? sei quem é. Eita, doido. Aldaria, que vergonha, Aldaria, ele vai ser professor. Nossa, Aldaria, vendo as tristezas das nossas notas, Aldaria. Meu Deus, que vergonha. Não, Conhece o pessoal? se a gente pegar o IDEB, se a gente pegar as notas de vocês do 9º ano, ó, que está aí na tela de vocês, e somar e dividir pelo total de aluno que fez o simulado, vai dar 4,5 a nota. O IDEB da nossa escola, o ano passado, é muito É abaixo. 3, né? Muito coisa abaixo assim. de 4,5. Muito abaixo de 4,5. Então, significa que a gente está subindo o IDEB de 3 e pouco para 4,5. É, ele tá subindo com 6 alunos. Exatamente. O problema é esse. Se vocês deixarem de ir para a prova, vai dar problema. Porque não sai o resultado do IDEB, igual o ano passado. O ano passado não teve IDEB. Ano passado, não. Vai ser a mesma coisa esse ano. Se faltar os alunos, aí dá problema, né? Eu acho que foi ano passado mesmo, Aldaria. Tinha nem aula. Quem dirá a IDEB. Não foi o ano passado, não. Foi um ano aí que os alunos faltaram. Mas não foi vocês, não. Ah, eu acho que foi o ano do retrasado, nono ano Aldaria. Foi Falta de quem? o 9º de ano aí. 2019. Ah, sei que é esse nono ano. Acho que é a de Vinicim, de Rodrigo. Não, foi esse não, foi o outro. O O outro. que Jamile tava estudando. Ah, o de Jamile, que é Jamile, Zé Neto. Pedro Lugo, eu acho. Ana Raquel entrou na aula. Agora, Raquel? Tá dormindo ela. Por que tu não foi lá, André, acordar ela? Tava em casa não, mano. Eu tava viajando, eu cheguei agora. Desculpa a demora, Alderi. Não, Eu tava viajando, né? Fui pra Pombal. vai começar as questões agora. Chegou na hora certa. Já começa perguntando. Bom.
Primeira questão, minha voz está se acabando, eu vou pedir a cada um para ler uma questão, tá certo? Vamos começar com Mariana na primeira questão, por favor, Mariana, leia para a gente. Beleza, deixa eu fechar aqui a porta pra não ficar eu lendo e a passando, rapaz, que é isso. Esse que tá dentro do parêntese é o cara que criou a questão, é? Não precisa ler, não. Isabel ampliou uma fotografia de 3 centímetros de largura por 4 centímetros de comprimento. O único par de medidas que podem corresponder às da foto ampliada é. Legal. Legal, boa. Questão boa. E eu já vou dizer a vocês o macete, tá certo? Galera, olha para mim, ó. Toda vez que ele falar de semelhança, ampliação, redução, tá bom? É aquela coisa da proporção. Na matemática, algo que é ampliado é algo que cresceu. Algo que foi reduzido é algo que diminuiu. Algo que é semelhante é também algo que ou foi ampliado ou foi reduzido. E torna-se semelhante. O mapa do Brasil, por exemplo. O Brasil em si, ele é enorme. Mas no mapa ele é bem pequenininho, cabe na nossa mão. Tu quer dizer que o Brasil original e o Brasil do mapa não são semelhantes? São. É daquele jeito mesmo ali, o formato. Tá bom? Então, o que é que acontece? Acontece que um está maior do que o outro, ou seja, existe uma proporção entre os dois. E a gente tem que descobrir essa proporção. A proporção que cresce uma largura tem que ser a mesma que cresce uma altura, por exemplo, tá bom? Principalmente porque aí ele está falando de uma fotografia. E a gente sabe que uma fotografia está falando de um retângulo, tá certo? Porque a maioria das fotografias são retangular, certo? São mais ou menos assim, ó. Legal? E dá para perceber também pelos centímetros que ela deu, né, Dari? Isso. Um é 3 e outro aqui é 4. Ela é uma 3x4, é uma foto 3x4. Tá bom? Então, se ele diz que foi ampliada, certo? Então, cresceu, ampliou, cresceu. Certo? O que é que a gente tem que descobrir? Quanto ele multiplicou para crescer? Quanto ele multiplicou para crescer aqui? Existe sim uma proporção, e a proporção não é uma soma, não é uma subtração, é uma multiplicação ou uma divisão no caso de redução. Tá bom? Então, olha para mim. Ele diz na letra A que foi de 6 para 7. Bom, de 3 para 6 eu sei que multiplicou por 2. Legal. Agora, de 4 para 7 multiplica por 2? Não, né? Se eu fosse multiplicar por 2, daria 8, né? De boa. Então, a letra A não tem condição, né? A letra A não tem condição. Letra B, galera. Ele disse que foi de 7 para 8. A gente já viu que esse 7 não dá muito certo, não, né? Então, vamos eliminar a letra B também? Letra C. Ele disse que foi de 4 foi para 9. E de 3 foi para 10. Ou podia ser ao contrário também. Mesmo que você botasse ao contrário, não ia existir proporção, né? Legal? Beleza. Não ia existir proporção. Agora eu vou pegar a letra D. Ó. Ele disse que de 4, como ele está começando com a largura, lá embaixo ele vai começar com a largura também, tá? Aliás, ele começa com 3 centímetros de largura. Ele começa com a largura. 3 centímetros de largura. Então, acho que eu sei. Acho que é essa aí mesmo, é? Eu acho que é porque a de cima multiplicou por 4 e multiplicou tudo por 4, o que dá 12, o que dá 16. Vocês entenderam que a proporção é a mesma, a constante é a mesma. Cuidado, eu não posso pegar um número em cima e outro embaixo. Eu vou multiplicar em cima por 2 e embaixo eu vou multiplicar por 3. Não. Tem que ser uma constância, o mesmo que multiplicar um vai multiplicar o outro. Beleza, já vi que vocês entenderam. Chama de constante de proporcionalidade porque ela não muda, por isso que usa a palavra constante. Legal?
Então, parabéns, eu já estou vendo que vocês estão pegando a manha. Isso funciona para triângulo, tá certo? Isso funciona, funciona para triângulo, funciona para quadrilátero também, tá certo? Funciona para quadrilátero também. Deixa eu deixar essas duas coisas abertas aqui do meu lado. Olha aí, mostrando as pastas ali, ó. Outra questão, certo? Essa aqui eu vou ler porque essa aqui é bem pequenininha, quando for as grandonas eu boto para vocês. Ah, safado, sabe por que eu pedi? Essa aí diz o seguinte, ó. Observe os retângulos e as medidas dos seus lados. Legal? Observei, eu estou de olho aí, observei. Legal. Observei, aqui é 2 e 3, aqui é 3 e 4, aqui é 4 e 5, aqui é 6 e 9. Legal. Tudo bem, até aí nada de difícil. Aí ele pergunta aqui, ó, qual é o par de retângulo semelhante? Olha que ele já mudou a palavra. Ele disse que nem ampliou e nem reduziu. Ele podia ter dito ampliou. Qual é o que... Do 1 foi ampliado para o quanto? Mas ele só está perguntando aí, ei, desses caras aí, identifica os que são iguais, os que estão... Aliás, são iguais não. Os que são semelhantes. Então, só pode ser semelhante Andrei, Mariana, Maria Clara, Gabriel, o Elma, tudinho, Gabriela, tudinho aí, se houver uma constante, certo? De proporcionalidade. 1 e 2, eu já vi que não tem. Não tem um número que eu multiplique por 3 e dê 4. Já está fora 1 e 2. Certo? 1 e 3 já está fora também. Não existe nenhum número que tu multiplique por 3 e dê 5. Agora, negão, olha para cá, ó. Ó, olha que legal, ó. É 1 e 4, que no caso vai ser por 3, que dá 6, que dá 9. Parabéns. Então, a constante aqui foi multiplicar por 3, né? Então, significa que aqui ele vai ter que multiplicar por 3 também para dar 6, né? Uhum. Certo? Funcionou, ou seja, letra A é a minha resposta. Então, veja que a gente estudou um bocado de coisa, mas continua um assunto fácil. Não é difícil não, isso aqui não. De boa? De boa. Mais uma questão. Mais uma questão. Vou ampliar aqui para ficar melhor. André vai ler a questão. Ah, safado. Tá ok. Um quadrilátero possui as seguintes características. Todos os ângulos têm a mesma medida, todos os lados têm a mesma medida, suas diagonais têm a mesma medida e são perpendiculares. Esse quadrilátero Perpendiculares, Andrei. É que eu não consigo ler, não, moço. Tá pequena a resolução, André, ou não? Não sei pronunciar. É porque ele tem a língua presa, aí ele não consegue. Perpendiculares. Isso aí mesmo. Certo, Esse isso, tá quadrilátero certo. É isso mesmo. Então, vamos ver que quadrilátero é esse. Ó. Ele tem todos os ângulos com a mesma medida, ou seja, pode ser o retângulo e o quadrado já aí. Né? Ele tem todos os lados com a mesma medida. É quadrado. E suas diagonais têm a mesma medida e são perpendiculares. Oh, beleza. Mariana já matou a charada. Olha lá aí, ó. Olha lá aí que eu disse a vocês, né? Ó. Legal? O quadrilátero, o quadrado tem isso, ó. Tá bom? Eles têm perpendicularismo entre si, igual o losango, né? As diagonais deles são iguais e todos os ângulos aqui são iguais. É tudo 90 graus aqui embaixo, certo? Tudo 90 graus. Então, essa figura, já Mariana matou a charada, é o nosso amigo quadrado. Mas é claro, Dari, porque, ó, todos os ângulos têm a mesma medida. O triângulo e o quadrado também tem. Certo. Todos os lados têm a mesma medida. O quadrado tem, porém o retângulo não. Isso, isso. O que diferenciou essa questão aí do losango é os ângulos, tá? O losango não é obrigado a ter os 4 ângulos iguais, não. Ele tem os 4 lados iguais. Agora, cuidado. Que aquela regra de ângulos iguais e lados iguais é para o triângulo, não é para o losango, tá bom? Então, o losango, eu já vi losango que tem uns ângulos mais abertos, outros menos abertos, né? Depende de como ele está.
Às vezes ele fica bem assim, ó. Aquela bandeirinha. Aqueles arquitetos que se formam sem querer, formam desses aí. Certo? Então, o que diferenciou aí foi os ângulos iguais, né? Que é o quadrado. De boa, mais uma questão para nós aí. Essa aí também é nossa amiga Raíssa que vai ler. Eu acho que a Raíssa já está dormindo. Quer ver? Raíssa, tá aí? Oi, Aderi, eu tô. Enfim, deixa eu Leia a ver. questão para a gente aí, por favor, Raíssa. Não precisa ler isso que eu estou pintando, tá? Aham. Na malha quadriculada abaixo estão representados. Não, representados quatro quadriculados. Como é? Não sei pronunciar. Quadrilátero. Quadrilátero. Aí aparece embaixo, né? É. Nessas malhas, não sei, Aderi, pronunciar isso. Trapézios. São representados pelas figuras. Ele quer saber o que é um trapézio, né? E aí, vocês acham que quais figuras aí são trapézios? A1 é trapézio? Não, né? A1 é um paralelogramo. Não. A3 é um trapézio? Não. A3 a gente conhece essa figura 3 aí, né? É o clássico retângulo. Eu acho que é a 2 e o 4. Parabéns. 2 e 4. Letra D de doido. Mariana. Se eu perguntasse a vocês, a figura 2 é um trapézio. Como é o nome desse trapézio da figura 2? É um trapézio retângulo. Todo mundo está vendo a mensagem. Ó. Eu acho que está. Está dividindo a tela aqui. Agora deixa eu ver aqui. Ei, chama a Maria Clara para ler na próxima. Tá bom, eu vou chamar. Próxima questão. Tá certo? Essa eu vou ler, que essa aí não tem muito enunciado. A próxima é Maria Clara, tá bom? Observe os quadriláteros abaixo. Estou olhando o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Legal. Não estou vendo nada demais nesses quadriláteros. Dentre eles são paralelogramos. Eita, galera. Paralelogramos. O que é paralelogramos? Tem que ter um par, ou seja, dois, né, lados paralelos, os opostos, né? Esse aqui, ó, é paralelo a esse. Isso é legal. Esse descendo é paralelo a esse. Então, A1 é paralelogramo. Então, só pode ser letra B ou letra D. A2, eu já estou vendo que isso não é um paralelogramo. Isso é um quadrilátero irregular. A3, eu já estou vendo que não é um paralelogramo. Só tem um par. Tem que ter dois. Certo? Só tem um par. Isso é um trapézio. O 4 também é um paralelogramo. Então, 1 e 4. Ou seja, só tem a letra D. Vamos continuar. Então, esse é um paralelogramo. Esse aqui é um paralelogramo. Aqui também é um trapézio. Está fora. Aqui também é um trapézio. Está fora. E a 6, que é um quadradinho, também é um paralelogramo. Então, resposta, letra D de doido. De novo, Mariana. Então, começou a ficar fácil, né, galera? Aí, ó, veja os desenhos. Veja os desenhos. Tudinho aí, ó. Qual que representam retângulos? Qual que representa retângulos? Galera, aí é aquela velha pegadinha que eu disse a vocês no começo da aula, né? O aluno erra uma questão dessa facinho, né? O 1 é um retângulo. Bora, fala. Não sei. Para ser um retângulo. Retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Isso. Para ser um retângulo, basta eu olhar se tem 4 ângulos de 90 graus. 4 ângulos, tá certo? Só isso. Para ser retângulo, só precisa disso. É a letra B de bosta, Daddy.
Letra B, já matou, né? O 2 é, aqui não é, aqui é. Pronto, fechou. E aqui não é. Essa eu não sabia não, Dari. Vim saber hoje. Pronto. Um retângulo é uma figura geométrica que tem 4 ângulos de 90 graus. Bota isso na sua cabeça. Em um quadrado, além de ter os 4 ângulos de 90 graus, tem que ter os 4 lados iguais. Então, o quadrado tem 2 características, tá? E o losango só precisa ter 4 lados iguais. O losango só precisa ter 4 lados iguais. Legal? Beleza, mais uma questão. Olhe para mim, ó. No quadrado aí que ele deu esse quadrado. A, B, C, D. Legal. Traçou um segmento, ó. Ele traçou esse segmentozinho aqui que eu estou pintando de rosinha, ó. Conforme indicado na figura, o nome do polígono EBCD. Aí ele aí, ó. Tô pintando ele, ó. Que polígono é esse agora, ó? Que tá pintado em só de rosa, ó. Que nasceu de um quadrado. Que polígono é esse? Bora, galera. Bora perder tempo não, que isso é fácil. É um trapézio? Isso, parabéns. Letra D. Muito fácil, muito fácil. Mais uma questão e a última questão aqui que eu vou trabalhar, certo? Para mim entrar na D5. Um descritor 5. O descritor 5 é rápido, tá? É só negócio de ampliação, redução, certo? É proporcional, não é proporcional, é o mais fácil que tem. Tá aí a questão. Ele disse que numa fábrica de carro, meu tio tem um robô muito engraçado. Legal. Ele formou por figura geométrica. Olha que legal. Formou o robôzinho de figura geométrica. As partes do robô que tem o formato de losango. Eita. Losango. A mão e os pés é losango, galera? A mão, olha a mão, ó. Isso é um losango? Isso é um triângulo. Isso. Então a A já está fora. Tira a A do páreo. Os olhos. Olha, lembra da bandeirinha de São João, viu? Os olhos e os pés são losangos. Eu esqueci o nome desse, mas não é não. Eu acho. Eu esqueci o nome desse bagulho aí, ó. Toda vez que ele falar da palavra losango, você lembra do São João. Esse negócio tem também na bandeira do Brasil. Você faz. Isso. Quando falar de losango, lembre da bandeira do Brasil também. Lembre da bandeira do Brasil. Aquilo dentro da bandeirinha do Brasil, aquilo ali lá dentro é um losango. Isso aí é um losango. A bandeirinha de São João também é um losango, tá certo? O balãozinho, né, de São João. Certo? Então, a letra B tá certa ou tá errado? Os olhos e os pés são losangos? Tá certo. Tá certíssima, Andrei. Cuidado. Os braços. O braço não pode ser um losango. Aqui não é um losango. Aqui é um trapézio, né? Ó. Tem essa descidinha aqui, ó. Pescoço e perna. Pescoço é um quadrado. A perna é um trapézio. Está parecendo um paralelogramo. É um paralelogramo. Certo? Mas não é. O pescoço já mataria a letra D. Os braços já mataria a letra C. A única alternativa é a B. D5. D5 não tem conteúdo, graças a Deus. É apenas para a gente reconhecer, certo? A conservação ou a modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área, da ampliação, da redução de figuras poligonais, usando malha. Lembra aquelas... Tem exemplo, não tem? Hã? Não tem exemplo, não tem nada? Tem só questão para fazer. Ah, piorou. Já fiz um exemplo. Pronto, é melhor trabalhar no exemplo. Eu também acho melhor exemplo do que você conteúdo. Legal? Então vamos lá. Como o Andrei falou, vamos trabalhar apenas exemplo. Galera, o cara que errar uma questão da D5, velho, eu vou botar na prova lá. KKKK, você é jegue.
Faz tempo que eu não Que falo esse horror, negócio. Aderi. Não pode errar uma questão de ampliação ou redução. Eu já expliquei aqui umas 300 mil vezes. Pô, Dari, eu vou errar. Só pra Eu sou botar o jegue. KKK. Eu também vou errar só pra você botar o KKK. Não. E ainda mais, vai estar na malha. É só contar os quadradinhos, velho. É só contar os quadradinhos. Na malha é que é fácil, né? Então, não tem conteúdo, vamos para as questões, né? Vamos para a questão. Maria Clara vai ler a primeira questão para a gente. Por favor, Maria Clara, estás presente? Tô. Carla utiliza um molde de formato de um trapézio para Galinha, fazer Tem fone, mulher. sai do ventilador, porque tá bugando teu áudio. Agora dá? Não, tá bugado do mesmo jeito. Mas tá normal. Tá pior que de Maria, não. Tira esse fone. Eu não tô de fone. Pô, meu filho, joga seu lixo fora. Seu iPhone não mata, pra jogar, seu iPhone não mata. Vocês são mal, velho. Vocês são mal. Deixa eu ler, Alderi, porque não dá dando pra entender. Raquel vai ler, Raquel. Tá. Próximo. Carla utilizou um molde com o formato de um trapézio para fazer um ladrilho de argila, conforme representando no desenho abaixo. A área do ladrilho de argila em relação à área do molde é... Pronto, Aderi, pronto. Obrigado. Galera, olha só. Você é só contar. Ele perguntou a área do ladrilho em relação, certo? Em relação àquela área do molde. Onde está o molde aqui, ó? Ele quer saber o que aconteceu, né? O que foi que aconteceu? Eu sei que foi ampliada. A área foi ampliada. Agora foi ampliada em quantas vezes? Será que foi a metade? Se fosse a metade é que tinha reduzido, né? Tinha sido dividida por 2. A metade é isso, dividir por 2. Com certeza não foi a metade, porque ela ficou maior. É aquele negocinho de contar, Aderi? É aquele negocinho de contar. Tá certo? Agora eu vou dar uma malandragem para vocês, ó. É chato o cara contar os triângulozinhos. Não é chato porque o cara tem que juntar um triângulo com outro, um triângulo com outro, um triângulo com outro, para poder ficar formando quadrado. Você faz assim, ó. No molde, eu vou eliminar aqui no molde, ó. Eu vou eliminar aquelas... Vocês estão vendo minha canetinha aí verde? Tá não, né? É chatinho, né? Eu tô. Ó, vou pintar de vermelhinho, ó. Eu vou pegar só essa parte da área, ó. Eu eliminei aqueles triângulos ali, ó. Na grandona também, eu só vou pegar essa parte da área, ó. Para não pegar triângulozinho, vou pegar só os quadradinhos, tá vendo? Eu vou fingir que ela é 2 quadrados. Tem perca, professor, fazendo isso? Tem não, porque do jeito que eu eliminei na pequena, eu estou eliminando na grande. Pode fazer isso tranquilamente, tá? Aí você perceba que o que aconteceu. Essa área aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Tem 4 quadradinhos. Nessa outra área eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 quadradinhos, ó. Então eu saí de uma área que era 4 e fui para uma área que é 16. Claro que é mais, tá? Eu só estou pegando um miolinho. Agora eu pergunto a vocês, o que foi que aconteceu? Multiplicou? Por 4. Isso. O que aconteceu foi o quádruplo. Parabéns, André. Parabéns. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Se vocês acreditar em mim, beleza. Se não acreditar, tudo bem. Eu não vou ficar triste, não. Toda vez que ele trabalhar com área, certo? Ela sempre vai aumentar a quarta parte. Toda vez que eu aumentar as dimensões de uma figura geométrica, a área ela vai quadruplicar. Tá bom? Então, se eu dobrar uma área, se eu dobrar uma dimensão, as 2 dimensões, a área quadruplica, tá certo? De boa. Claro que isso não vai funcionar para perímetro. Perímetro não é área. Existe uma diferença entre perímetro e área. O que é um perímetro? É a soma dos lados. O que é uma área? É uma multiplicação de dimensões. Se for um retângulo, eu multiplico as 2 dimensões, base vezes altura. Legal? Então vamos seguir a canção.
Mais uma questão, mais uma questão. Vamos ver quem vai ler a questão. Quem vai ler para mim a questão? André, vai ler a questão, André? Oi? Oi, som? Que foi? Andrei foi tomar banho na aula, menino. Tá no banheiro, André, pelo amor de Deus. Eu não, pô. Andrei levou nós pro banheiro. Mas, Ai, rapaz, eu vou mandar isso pro Faustão, velho. Tem condição não. Pegadinhas da aula online. Ai. Eu pra Gabi Vinícius. ler. Gabi lê, Gabi? Gabi lê, Gabi. Gabi lê, Gabi. Ah, não, velho. Tô comendo. Vinícius. só ruim. Vinícius, pode ler, Marcos Vinícius? Clique. Joga no Mariana Free Fire. queria ler. Quem? Essa Mariana. nega é lixo mesmo, viu? A daí, negazilada. O povo aí fica comendo dentro do banheiro e não quer ler. Tá vendo aí, Alderi? Deixa eu ler. Vai, Observe Maria. a figura abaixo. Considere o lado. Deixa eu aumentar aqui, porque eu sou meio cega. Considere o lado de cada quadradinho como unidade de medida de comprimento. Opa. Para que o perímetro do retângulo seja reduzido à metade, a medida de cada lado deverá ser. Beleza. Olha, ele não está falando mais de área, tá, André? Ele não está falando mais de área, ele está falando de perímetro, certo? Perímetro é a soma dos lados. Veja bem aqui, ó. Se eu fosse calcular o perímetro dessa figura original, eu tinha que somar todos os lados, certo? Aqui em cima eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é 6. Aqui 1, 2, 3, 4. Aqui é 4. Se eu fosse calcular o perímetro dessa figura, ia ser 6 mais 4 mais 6 mais 4. Não tem 6 aqui embaixo, não tem 4 aqui. É só somar os lados, tá certo? Que vai dar 10 mais 10, que é 20, tá certo? Agora, olha, o que Mariana leu foi outra história. Ele disse, ei, o perímetro tem que ser reduzido à metade. Ele quer meu perímetro agora que dê 10. É reduzir a metade, ou seja, é dividir por 2. Tá certo? Então, ele quer que meu perímetro dê 10. O que tem que acontecer com meus lados para que esse perímetro dê 10? Meus lados têm que ser reduzidos. Mas quanto? Certo? Para dar 10, galera, observe que basta eu dividir meus lados por 2. O meu novo retângulo, ó, tinha que ser assim, ó. Quando eu fizesse ele, aqui tinha que ser 3 e aqui tinha que ser 2, né não? É ver que tu soma aí, ó. É claro. Ó, soma aí, ó. Vai dar 5 mais 5, que vai dar 10. Então, bastava que eu dividisse os meus lados, né? Ia dividir, aqui ia dividir, aqui ia dividir, aqui ia dividir. Certo? Só era fazer isso. Então, no caso do perímetro, se eu reduzir o perímetro na metade, meus lados também tem que reduzir na metade. Legal? Se eu dobrar o meu perímetro, se meu perímetro aumentar, for o dobro, meus lados têm que ser dobrados. Veja que é diferente de área. De área a gente viu que quadruplicava, né? Cuidado com isso, tá bom? Então, a resposta, a medida de cada lado deverá ser dividida por 2, né? Já que ele reduziu a metade, os lados têm que ser reduzidos a metade. E o que é reduzir a metade? É dividir por 2. Legal? Então é bem simples, não dá para perder uma questão dessa. Boa, tá aí outra questão, ó. Ele disse que tem uma torre de comunicação, parece uma árvore de Natal, né? Tá aí essa torre. E ele diz que para construir uma miniatura dessa torre de dimensão 8 vezes menores que a original, então veja que ele vai reduzir 8 vezes essa torre aí, né? 8 vezes a redução, certo? Menores que a original, o que deve ser feito? Beleza. Ele está falando de área? Não. Ele está falando de dimensões.
Então, ó, ele diz que essa torre é a original, só que ele quer diminuir ela 8 vezes. Galera, se eu quero diminuir 8 vezes, o que é que eu tenho que fazer para reduzir? É multiplicar? Não. Dividir. Isso. Então, se eu quero reduzir, eu tenho que dividir por 8. Certo? Então, eu quero uma redução, eu tenho que dividir. Se eu quero reduzir a metade, divido por 2. Tá bom? Se eu quero reduzir o triplo, divido por 3. Tá certo? Então, a resposta deve-se... A letra A, multiplicar o original por 8? Não, né? Se eu multiplicar, a bicha vai ficar maior ainda. Dividir as dimensões originais por 8? O que é que vocês acham dessa aí? Dividir as dimensões originais. Certo? Então, cuidado. Só tem problema para a gente quando ele fala de área. Aí, a área você fica esperto, viu? Fica esperto em área. Mesma questão. Só trouxe para a gente treinar mesmo. Ele disse agora que quer que isso aqui seja reduzido, que as dimensões sejam reduzidas. O novo projeto. Ó. Ele quer reduzir 2 vezes menores. Então, é redução. Ele quer tornar 2 vezes menores, é redução. Então, para reduzir, eu tenho que multiplicar por 2, letra A? Não, né? Dividir por 2, letra B? É claro. Não. Não. Acabamos de ver isso. Acabamos de ver. E aí? Mariana tá certa? Vai dividir por 4 se quer que Tô entendendo nada. Calma, Mariana. seja 2 vezes menor, você tem que dividir por 4. É isso? Olha. Não, ó. Se fosse área, beleza. A área sempre é o quádruplo. Agora, nós não estamos falando aqui de área. Estamos falando de dimensões, certo? As dimensões é igual ao perímetro. Se eu quero reduzir meu perímetro à metade, eu tenho que dividir por 2. Se eu quero ampliar, aumentar o dobro, eu tenho que multiplicar por 2. Legal? Então, cuidado com essas palavrinhas. Reduzir é dividir. Ampliar. O menino não quer nem ler, aí vem confundir a cabeça da pessoa aqui, rapaz. Foi mal. Eu quero ver se esses neguinhos, aula presencial voltando, eu quero ver esses neguinhos tomando banho, comendo na hora da aula. Verdade. Quem tá tomando banho, Mariana? Todo mundo sabe que você não toma banho, Andrei. Ou, Eu não tava tomando banho, eu tava lavando a mão que eu estava comendo manga. tá vendo aí comendo. Quero saber se eu roubar a manga lá do pote pra dentro da sala com o Alderei. Verdade. Vamos ver como é que vai ser. Mais uma questão, galera. Olha para aí, ó. Eu vou só falar sobre ela, não vou ler ela toda, não, tá bom? Ele disse que um agricultor, né, devido a problemas climáticos, com praga, ele resolveu dividir essa área aí que ele cultivava na metade. Agora, ó, ele falou de área. Cuidado quando ele falar de área, tá? Cuidado, moço. Olha, cuidado com área. Certo? Por quê? Porque se ele for comparar área com área, beleza, não tem problema. Não tem problema. Agora, se ele for comparar área com dimensão, aí cuidado. Que tem problema. Mas vamos ver o que é que vai acontecer, tá? Na questão. Ele disse que você tem essa área aí, ó. Todinha, tá vendo? Diante... Sim, deixa eu ver o que é que ele disse. Peraí. A área cultivada de sua lavoura para a próxima safra pela metade. Deixa eu ver o que é que ele disse. Esse agricultor, devido às percas na lavoura, certo? Com as instabilidades climáticas, certo? E as pragas, decidiu reduzir. Ah, beleza.
a área cultivada de sua lavoura para a próxima safra pela metade. Diante do enunciado, deve-se multiplicar a área inicial por 4. Então, ele quer reduzir a metade a área que ele tem aqui. Ó. A área que ele tem aqui, ó. 1, 2, Se 3, multiplicar por 4, vai ampliar, né? Reduzir, não? ampliar, exatamente, vai ampliar. Agora, cuidado aqui, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá vendo? Descendo. 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, aí vai ter o quê? 60. A área aí vai ser 60. Pode contar, tem 60 quadradinhos aí dentro, tá? Tem 60 quadradinhos aí dentro. Pode contar. Se você não quiser, conta na mão aí. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só multiplicar. Dá 60 quadradinhos. Agora, ele não quer mais essa área aí 60. Ele quer reduzir pela metade. Ele quer uma área de 30. Legal? Veja que ele está comparando área com área. Ele pegou uma área de 60 e reduziu para uma área de 30. De boa, dá para a gente fazer. O que é que aconteceu quando ele reduziu, galera? Multiplicou por 4, dividiu por 4, multiplicou por 2 ou dividiu por 2? Dividiu por 2. De boa. Dividiu por 2. Minha preocupação era vocês não entenderem essa questão, por causa da primeira, né? Certo? Mano, minha internet tá caindo. Tá rindo demais tua voz. A minha? Foi, minha André também. disse que foi tomar banho, né, Alderi? Ou lavar a mão. Aí caiu água em cima do celular e tá travando. Ô, mentira, mano. A internet tá ficando ruim. Essa internet de Andrei tá é triste, viu? A minha voz tá baixa aí, Andrei? Tá, parecendo um robô. Trava a metade e volta o resto rápido. Ah, entendi. Alderi, você contou os de cima e viu que os de baixo também era 15, juntou tudo, dava 30. Não, olha E pra cá, ó. Peraí. Não é assim, Alderi, não. não foi o que eu falei? Não, escuta aí, escuta minha voz, tá, ó. O que foi que eu fiz aqui, ó? O que foi que eu fiz, ó? Eu contei qual era a área. Eu contei. Quando eu contei aqui tudinho, esses quadradinhos, tudinho, sabe quantos quadradinhos tinha na área do agricultor? 60. Certo? Tinha 60. A área aqui pode contar, ó, esses quadradinhos tudinho. Quando você contar, você vai ver que vai ter 60 quadradinhos, ou seja, a área é 60. Ah, sim, aí, né? É. Só que o que é que o agricultor resolveu fazer? Ele resolveu pegar essa área e reduzir a metade. Ele reduziu a metade. Por quê? Por causa das pragas, por causa dos fatores. Ah, que no caso é 30. Isso, garota. Então, o agricultor, quando reduziu a metade, qual é a metade de 60? 30, né? Então, como ele reduziu a metade, aí você tem que descobrir o que aconteceu. Será que ele multiplicou por 4? Não pode ter multiplicado por 4. Será que ele dividiu por 4? Cara, se eu pegar 60 e dividir por 4, nunca vai dar 30. Será que ele multiplicou por 2? Muito menos. Ele dividiu por 2? Exatamente. Ele pegou a área inicial e dividiu por 2. De boa, Raquel, entendeu? Entendi, Alderi. Não vá confundir com essa questão aqui, não, ó. Olha o que aconteceu nessa Era o que eu ampliação. tinha feito. Essa ampliação é diferente. Se você contar aí quantos quadradinhos tem tudinho aí, você vai ver que o primeiro tem 4. Você pode contar também, assim, todos eles. Todos eles, você vai ver que vai dar sempre multiplicado por 4. Eu não contei todos porque eu usei uma malandragem, mas eu podia ter contado todos. Eu contei só um miolinho aqui, que eu não sou doido, eu não vou contar contando triângulo, então eu contei só um miolinho de dentro aqui, ó. E só esse de dentro aqui, ó. Certo? Mas se eu quisesse contar todinho, podia contar também. Todinho. Tá certo? Se você quisesse, antes de você passar pelo meio, você quisesse juntar os quadradinhos que falta, podia? Podia. E contar? E contar. Ia dar a mesma coisa. Você ia ver que daqui, para chegar aqui, ele multiplicou por 4.
Você ia ver isso. Por isso que é bom aprender a contar esses quadradinhos. Quando tiver malha quadriculada, tem que contar, galera. Mas Tem aí o jeito que o senhor ensinou fica mais fácil e mais rápido, né? Claro. fica. Porque Porque Alderi só ensina malandragem, todo mundo sabe disso. tem aluno que se Verdade. perde nesses triângulozinhos, né? Eu na prova presencial contei 16. Eu não tava conseguindo contar, Tentei não. alguma Minha coisa. filha se embaçando, eu querendo desmaiar. Mas tu só não morreu ainda. Eu acho que Mariana foi ela pela é força toda de Deus. doente, ela é toda cheia de coisa. Ai. Vocês ficam rindo, mas é sério, eu fico tomando uns controlados, pô, eu tô falando sério mesmo. Ei, vamos A para herança essa. da família de Mariana é só doença. Dois minutos, eu vou terminar nessa questão aqui, ó. Essa questão aqui, a galera erra também, tá bom? Ixi, minha aula já terminou, né? Eu tenho que dar 5 minutos para o outro professor postar o link. Não, você disse que não ia dar aula, não, porque ela tá aplicando uma prova no outro colégio. E é. É, mandou lá no grupo. Verdade, eu vi um monte de aluno, acho que ela no Pô, colégio não. mas Um eu monte de acho que aluno tá vendo, passando. Alderi, que o povo diz assim, que Deus escreve certo por linhas tortas. Pois pronto, do jeito que eu tô com sono hoje, tu é doido, homem. E depois eu que eu fico no banheiro, viu? Vamos fazer essa questão aqui que eu tenho que mandar o link para os meninos do 8º ano. Bora lá, ó. Olha que é uma questão, de novo, de área. E quando eu falo de área, todo cuidado é pouco, porque uma hora você quadruplica e dependendo do enunciado não tem esse negócio de quadruplicar não, tá? Olha para mim, ó. Duplica-se o comprimento dos lados da figura abaixo. Então ele diz que duplica os lados da figura abaixo. O que acontece com a área se eu duplicar essa figura aí abaixo? O que será que vai acontecer com a área? Ela vai ser triplicada? Ela vai continuar inalterada? Eu nem vou botar inalterada, que com certeza não vai ficar inalterada. A área também vai ser duplicada? Ou será que ela vai ser quadruplicada? Na dúvida, o que é que eu faço? Eu aumento o desenho. Olha qual é a área aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A área é 12. Agora eu vou duplicar minhas dimensões, ó. Vou duplicar, ó. Ela vai passar a ser 4 aqui em cima, tá vendo, ó? Aqui embaixo, ó, é 1, 2, 3, 4, ela vai passar a ser 8. Rapaz, não dá para duplicar aqui não, né? Vou duplicar mais em cima. Deixa eu ver se dá para botar 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dá para botar aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui. Só com esses dois lados, ó. Já, ó. Aqui é 2, passa a ser 4. Ó. Aqui é 2, passa a ser 4. Ó. Aqui é 2, passa a ser 4. Ó. E aqui é 1, 2, 3, 4, vai passar a ser 8. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Olha a nova área aí, ó. Tá vendo? A nova área. Na dúvida eu vou contar, ó. Mas eu, Alderi, já sei que vai ser quadruplicado. Mas vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. E aí, galera? De 12 passou para 48. O que é que aconteceu? Vamos lá, ó. O que é que aconteceu, ó? Multiplicou por quanto? Por 4. Legal. Então, cuidado com a área. Sempre tem pegadinha com a área. Preste atenção no enunciado, vê o que está acontecendo, tem que entender.
se não cai naquela do agricultor, ó. Essa aqui não quadruplicou, houve uma redução. Ele pegou a área e reduziu a metade. Se ele reduziu a metade, é porque foi dividido por 2. Certo? Agora, aqui já é diferente. Ele não disse que pegou a área e ampliou a área. Ele disse que pegou o quê? O comprimento dos lados. Certo? Então, ele pegou, duplicou o comprimento dos lados. O que acontece com a área? Quadruplica. Boa tarde a todos. Eu acho que os meninos do 8º já estão lá dizendo, não vai dar aula, não? Posso parar a gravação? De boa, Derek, pode.